Nina Horta, muitíssimo obrigado por atender ao meu convite. Vamos conversar um pouco sobre coisas que você gosta de fazer. Todo mundo está pensando que é cozinhar. Não é. Escrever. Que bom. Você escreve há quanto tempo? Eu escrevo há quase 30 anos na Folha. 30 anos já. Uma coisa que eu não esperava, que 28 anos por aí. E demorou para eu conseguir escrever na Folha. Quer dizer que eu escreveria mais tempo se eu tivesse conseguido entrar, né? Então, que Josimar Melo tinha uma colunazinha de receita lá. E ele resolveu passar para mim aquilo. E eu achei assim, meu Deus, eu não acredito. E para mim isso aí vai ser o que eu quero na minha vida. E fiquei quieta para não fazer nenhuma ondazinha para conseguir. E ele foi mesmo para Gourmet ou alguma daquelas revistas que começava e deixou para mim e me avisou: Nina, você não pode pôr uma palavra, é receita. Se for panqueca, é panqueca. E se você puser assim, esta panqueca é gostosa, cai a matéria, porque não pode. E, antes isso do que nada. E um dia, passaram-se uns 2 meses assim, eu resolvi pôr uma matéria da minha cabeça, como se fosse a banda do Chico Buarque, porque foi uma matéria que até hoje todo mundo fala. E era uma foquinha, uma menina nova que estava lá, e ela não soube cortar, ela viu aquilo e pôs. E aí alguém da Folha leu e falou: não mexam mais nessa coluna e vai ficar assim. Quer dizer, a foquinha que me arranjou esse emprego. Escute, e o interesse pela comida surge quando? Eu morava num bairro classe média, ali junto de Santa Luzia, e que era Cerqueira César, e que até hoje você pode me explicar, até hoje eu não sei explicar por que todo mundo que tinha vindo da guerra se juntava ali. Então ali tinha todas as nacionalidades, tinha de tudo, da Europa inteira estava ali. E aquilo me chamou muita atenção, porque na vizinha fazia alcachofra, que aqui nem se fazia ainda. No Santa Luzia, as mulheres que iam comprar, elas tinham uma sabedoria de vida, né? E compravam, assim, 236 gramas de presunto. Se passasse daquilo, e os meninos eram treinadíssimos, faziam exatamente o que elas queriam. Então, foi uma troca ali, foi toda uma Europa recém-chegada, dando com uma colônia Santa judaica Luzia, grande, né? A colônia judaica total ali, quer dizer, as coisas que eu aprendi mais, assim, eram mesmo com a colônia judaica, que também ensinava o Santa Luzia. E o Santa Luzia era afinadíssimo, né? A pessoa pedia uma coisa, ele já ia pensar onde tinha, procurava, mas ele não podia deixar de ter as coisas brasileiras, que também iam influenciar toda a colônia judaica, o resto da Europa que estava ali. Então, naquele bairro, acho que se fizeram uma comida interessante. Eu digo comida no sentido de mistura mesmo, que eram 2 civilizações, né? Uma bem caipira e uma bem... E você misturou a europeia, digamos assim, direto, com a brasileira? Você usou... Direto, porque eu não sabia como não, né? Eu era um toquinho de mão dada com a minha mãe. Eu nem sabia que existiam 2 coisas, ou civilizações, ou influências. Eu misturei porque era assim, porque uma vizinha fazia alcachofra, a outra fazia uma farofinha de milho ótima. Por que não rechear a alcachofra com a farofinha de milho? Você já conhecia a alcachofra? Não, eu conheci numa vizinha, fui contar para minha mãe, porque aqui não tinha mesmo alcachofra. E ela deve ter começado, eu fiquei encantada, né? Porque a alcachofra é uma caixinha de segredos, né? Uma coisa... Quem é que teve ideia de comer alcachofra?
Porque é difícil, é uma flor, né? Você tem que tirar cada uma, depois tem aquele meio ele se segura, né? Você não pode comer aquilo assim, você tem que estar com muita fome para tirar todos aqueles pelinhos, aquela coisa para chegar no centro. Então, eu acho um prodígio até hoje, o alcachofra. Isso é quase um laboratório, né? As experiências culinárias você fazia onde? Aqui eu não tenho Na nada. sua casa? Eu não tenho nada esquece assim de experiência, era a vida como ela é. Então era a vizinha que me chamava para ela pegava essa alcachofra, porque a alcachofra judaica geralmente é frita, né? Frita em muito óleo quente. E ela pegava essa alcachofra e ela também adaptava, porque essa alcachofra frita é outra. Então ela fritava e se era para rechear, ela recheava com uma farinha que ela só tinha essa nossa de mandioca ou de milho. E todo mundo fazia todo mundo era Ferran Adrià naquele bairro. Desconstrução. E quando que você teve a ideia de fazer um livro? Foi depois da Folha? Eu não tive ideia. Foi Maria Emília Benders, que era editora da Companhia das Letras, que começou a falar comigo isso. E eu passava nas suas vitrines aí e falava, puxa, eu gostaria de ter um livro, mas só isso. E ela, sabe, a água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, que um dia ela me convenceu, quando eu vi, eu estava escrevendo um livro. Ou seja, você tinha um livro e não achava editora. Foi a editora que te encontrou? Eu não procurava editora, nem porque você provavelmente já era conhecida na qualidade literária das suas colunas na Folha, ou não? Era, mas isso não passava muito pela cabeça de ninguém escrever um livro. Primeiro que as colunas eram da Folha, né? Então, talvez a Folha pudesse ter interesse mas tinha uma assinatura. Em fazer um livro, não tinha. Mas poderia ter sido feito pela Folha, mas eu acho que o Martínez teve uma boa mão também nisso, ele também... Tinha muita gente que gostava, então acho que começaram um falava aqui, outro ali, Maria Emília, que é extremamente sensível, até hoje ela me ajuda e me dá umas dicas, assim, que eu... Nina, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Feijoada que sua mãe fez naquele domingo, claro que aquilo encanta, né? O que não encanta é uma comida preparada, segundo muitas técnicas, que no fim deve encantar o cozinheiro, mas que você mesmo estranha. Eu dei uns 3 livros assim ao mesmo tempo. Estou lendo a vida da Nancy Mitford e Tempos de Crise. Tudo que é livro, juntei assim um montinho de crise de guerra para ver se a gente pega um pouco do que eles usavam na crise para a gente usar. Para sair dessa. Nina, eu vi também, lendo um pouco sobre você, que você traduziu vários livros, infantis inclusive. Traduzi. Como é que você chegou aí? Você gostava? Pensou em escrever livros infantis, ensinar crianças? Não, Você deu aula? Eu dei aula, eu era bandeirante, eu era chefe de todas as meninas pequenas do Brasil, porque bandeirante atualmente as pessoas não sabem muito bem o que é. É um movimento e eu era bem ligada a esse movimento e lidava com as crianças. Escrevia um jornalzinho, quase que à mão, mensal, assim. Eu não tinha essa coisa de escrever livro, eu não me passava pela cabeça usar aquilo ali para escrever um livro. Eu usava tudo, escrevia, sempre fui documentarista, assim, tudo que eu fazia eu tinha, o que facilita para o artigo, tudo isso, né? Você ter as suas experiências escritas e guardadas. Eu tenho vontade de escrever um livro de criança, acho que eu escreveria com muita facilidade, porque eu fiz durante anos e anos essa coisa de lidar,
de inventar uma reunião. É isso de que se tratava ser Bandeirante. E os temas desse jornal, por exemplo, quando você foi da Bandeirante, eram temas variados ou focava já na alimentação? Não, nada de alimentação. Sempre entrava, eu sempre gostei, mas o que acontecia, o que se chama, uma coisa que ninguém sabe, vamos lá falar. Essas reuniões chamavam-se encantamentos. Então você tinha 30 crianças que você entrava em contato com elas uma vez por semana e você tinha que encantá-las, quer dizer, você tinha que levá-las dali para outro lugar. Então esse lugar podia ser os bombeiros, quer dizer, tudo na cabeça, tudo repetido, tudo feito por elas, tudo música, ali entrava tudo. Você usou uma palavrinha meio mágica, encanto. Encanto era isso. O encanto pela comida existe até hoje em qualquer lugar, não? Porque eu acho que comer é um ato encantador. Como é que você vê? É uma coisa de encanto mesmo. Você falou a palavra mais... Você usou essa palavra, né? Então, eu usei e você pescou. Porque atualmente, assim, tem tanta teorias de emoção, as teorias de técnica, e, no entanto, está se chegando à conclusão que o que comanda isso é o encanto. A comida que não te encanta não é uma comida boa, né? Porque se você vai a um restaurante muito bom e sai de lá sem ter tido uma medidazinha de encanto, qual foi a sua experiência? Você não volta, né? Não volta, não teve graça. Então, está se trabalhando muito em cima do encantamento mesmo. E isso ainda é matéria-prima hoje para você? Hoje, você diz o quê? O encanto, de encantar através da comida. Eu acho que é só isso, quase. Porque se você não surpreende, se você não surpreende, não tem nada, porque mesmo que seja a comida mais simples numa casa, o que é a surpresa nesse caso? É gostoso, é porque está gostosa, né? Porque fez bem a você, te reconfortou, foi a feijoada que sua mãe fez naquele domingo. Claro que aquilo encanta, né? O que não encanta é uma comida preparada, segundo muitas técnicas, que no fim deve encantar o cozinheiro, mas que você mesmo estranha, né? Em vez é o encanto de que vem dentro de você. Você tem um título, O Frango Ensopado da Minha Mãe. Vem daí? O encanto não, mas esse frango ensopado era o encanto do domingo, né? Porque ela não cozinhava e domingo ela cozinhava. Então, ela fazia uma coisa muito... que todo mundo achava gostoso. Para falar a verdade, não era o ensopado, era o assado. O ensopado era mais comum, era uma coisa de família mineira que ela devia trazer nas veias dela, mas que... O frango, as coisas da mãe sempre encantam, eu acho. Porque eu entro no táxi com esse livro, o taxista... Primeira coisa que ele fala é que o título desse livro está errado, que o frango da mãe dele que é o frango bom. Se você fala, não, é o frango de todas as mães, ele fala, não, mas a minha mãe faz até hoje, a senhora quer ver? Se quiser, eu levo a senhora. Então, ali é a mistura da segurança, da casa, da mãe. Tudo isso entra numa comida. É complicado. Olha que se existe um assunto complicado, é comida, né? Porque... Me diz uma coisa, Nina. O que faz um chefe? Tão usada essa palavra hoje, um chefe. Vamos Qual pensar o chefe antigo e o chefe hoje. Vamos tirar essa palavra, o chefe, e pôr a palavra o cozinheiro, porque o chefe é aquele que que é muito bem formado e ele é capaz de tomar conta de uma cozinha e dizer, isso está errado, não, você vai fazer assim. Ele põe todo o esquema de o que se vai fazer antes, o que se vai fazer depois, treina uma cozinha para ficar nos trinques e ele poder pensar mais, pensar em outros modelos de inventar a comida dele e ensinar. Mas essa palavra chefe foi muito bom, porque o nosso cozinheiro era totalmente jogado às traças, era a última profissão do mundo.
E pelo que eu assisti aqui em São Paulo, quem levantou isso foi o Suador, Laurent Suador. Ele chegou e ele era cozinheiro, ele era chefe. Acho que ele não gostou de ver a situação que os nossos cozinheiros e chefes enfrentavam aqui, que era você deve se lembrar, o cozinheiro de um restaurante, ninguém nem falava nele. E ele começou a fazer concursos, começou a treinar, começou a pôr uniforme, a ver que a banca estava limpa, que a comida tinha que ser toda escrita com data, e ele consertou, ele pôs o cozinheiro como um ser importantíssimo dentro de uma cozinha, né? Só faltava que não fosse. E ele até hoje continua tomando conta lá foi uma mão para todos os chefes. Eu quero lembrar isso sempre, porque essas coisas vão se esquecendo e os novos chefes vão aparecendo e os outros vão ficando para trás. E eu lembro que o Suador foi importantíssimo. Nina, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e vamos continuar já já. Li tanto que atualmente eu leio e gosto muito de ler livros sobre livros. Nina, quem escreve normalmente lê bastante. Você é uma leitora, te conheço há muitos anos, eu sei. O que você gosta de ler? Qual é a sua preferência? Como você escolhe o que vai ler? Vamos dizer, situação atual. Assim, eu comecei a ler com 4, 5 anos, gibi, então daí nunca mais larguei. Mas você passa por crises assim na vida, né? Você passa por romance, você passa por biografia. E de repente, nessa fase nessa fase final da minha vida, eu me descobri lendo. Eu li tanto que atualmente eu leio. E gosto muito de ler livros sobre livros. Então eu tenho uma biblioteca super boa de crítica, de ensaio, de tudo, desse tipo de livro, que eu não posso ler muito, eu tenho que deixar assim ali na estante, e quando eu posso, eu corro para eles, mas geralmente eu estou ligada no livro que vai me dar uma crônica. Você pensa na crônica? Eu penso na crônica todo o tempo da vida, porque eu tenho que entregar aquilo na quarta-feira, eu tenho que ler um livro, tem que acontecer alguma coisa comigo, porque crônica, eu não sei inventar uma crônica. Até sei, mas eu não, até saberia, mas eu não faço isso. Eu faço sempre alguma coisa que realmente aconteceu. Eu não minto em crônica. Então tem que acontecer alguma coisa. E se não acontece nada, o livro é um acontecimento, né? Você pode criticar um livro, falar as coisas que ele trouxe para você de novas, de importantes. Eu fui formada, você quer saber onde mesmo? Aqui na cultura. Eu tinha aqui pessoas que me ajudavam extremamente, assim, pessoas cultas e que tinham interesse em me ajudar. Pode falar nome? Pode, claro. Pode Uma falar delas era o quiser. Ricardo, que ele achava o que eu precisava. Eu precisava de tal coisa, telefonava, chegava aqui, tinha um monte de livro assim. Eu me lembro uma vez que na Folha me pediram para fazer para assistir, não era nada de comida, assistir um filme erótico. Era um filme pornô, mas era nada, era um filme mais bobo, mas a gente acreditou que era meio pornô. E aí a conversa com o Ricardo foi super interessante, porque ele era tímido, né? E de repente uma senhora que comprava livros dele, livros de comida, romances, e começou a pedir Sade. E ele Marquês de Sade. E ele ficou mal, coitado, porque os livros tinham nomes esquisitos, mas ele me arranjou uma boa pilha, e os outros caçoando dele o tempo todo, porque ele estava procurando só livro de sacanagem. Quando você dava aula, os seus alunos perguntavam o que eles deveriam ler,
por onde eles deveriam começar. E aquele que está começando hoje, o que você diria a eles? Eu nunca dei aula nem de português, mas eu sempre tive muita influência com criança, lidando com elas. Uma das coisas que eu me lembro de fazer com criança que não gostava de escrever e que dizia que não sabia escrever, era sentar como eu estou sentada com você aqui e conversar com a criança e escondido dela e escrevendo tudo o que ela estava me falando, escrevendo rapidamente assim o que ela me falava. Quando acabava, eu lia para ela o que ela tinha dito. E ela se espantava, porque ela jamais acreditaria que era ela que tinha escrito aquilo, né? Ela não sabia que tinha aquela capacidade que todo mundo tem. E isso era a primeira soltura, assim. Eu sei essas aulas do que eram. Eram umas aulas eram meninos que queriam entrar no Santa Cruz no terceiro grau, segundo grau, né? E tinha criança que dizia que não sabia escrever. Então põe música do Chico Buarque, faz isso, faz a criança ser bem autêntica, escrever o que ela acha que tem que escrever. Eu acho fácil. E você teve crianças que queriam aprender a cozinhar? Teve. Como é que foi isso? Aí vocês vamos lá para a cozinha? Vamos lá para a cozinha, fiz curso de cozinha para criança. Criança é impressionante, né? Uma massinha assim que você faz o que quer. Porque as crianças têm muito interesse e você pode começar esse interesse assim de zero, né? Você pode pôr na mão das crianças farinha, água e sal, sei lá, o açúcar e falar... se virem aí. E aí vai depender da quantidade de sal, da quantidade de água. E elas vão descobrindo o que é cozinhar, né? Que no fundo é pegar um pouco de ingrediente daqui e dali e juntar esses ingredientes e aparecer alguma coisa. E é uma coisa muito gratificante, muito boa, né? Você conseguir tirar de coisas completamente diferentes uma comida que seja comível, tudo. Por exemplo, eu estou me transportando para essa situação e estou vendo alguém chegar com a sua experiência, com o seu trabalho, encomendar um jantar, uma recepção, e a cultura do que servir em que sequência. Da onde vem essa influência? Como eu começo, como é a coisa do meio, como é a coisa do fim? Porque isso é cultural? Porque eu tive um buffet, porque eu tive um buffet, né? Então, isso me ajudou, isso aí para mim era básico, era o que eu fazia. E quem me ajudou, o que me ajudou no fundo foram os livros, né? Porque como que eu ia saber que o japonês que estava casando com a portuguesa, como é que eu ia juntar aquelas duas culturas sem machucar nenhuma das duas. Eu estudei a vida inteira, o que eu mais fiz foi estudar do que cozinhar. Eu tinha muito contato com a Companhia das Letras e fazia muita comida para as pessoas, os convidados deles, né? Então, eu sabia quem ia chegar e eu começava a ler. Por exemplo, Saramago vai chegar, vamos ler tudo do Saramago. Chegou aquela, lembra de era Ingrid Betancourt, que ela tinha passado 6, 7 anos no mato, né? O que será que ela tinha vontade de comer? Então, você percebia no livro que ela adorava queijo. Mas aí você tinha que saber também que ela morava na França, então não tinha sentido você dar queijo daqui de uma francesa, né, que estava lá. Então eu percebi que ela, no mato, lá, ela tinha maior vontade de fruta fresca. Então a gente fez coisa de fruta fresca para ela, e que foi o que ela comeu. Porque você está viajando entre lugares, às vezes o estômago não está tão preparado. E me lembro que ela adorou ter aquelas frutas. O Rushdie teve aqui também, e aí descobriu um erro no livro dele, de memórias, porque ele começa o livro descrevendo um jantarzinho que ele fez para a namorada. E acaba o livro, que é grossíssimo,
O Salman repetindo, Rushdie. Repetindo Os versos satânicos. Os versos satânicos, repetindo o mesmo menu para ela. Só que ele erra, ele começa, acho que com salmão, quando está namorando, e acaba com com um cordeiro. Então, eu comentei com ele, até deve ter sido erro de tradução, não tinha sido. Nina, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Que pena, Pois é. que pouquinho Mas eu vou fazer um joguinho tempo. rápido com você. Eu vou pedir para você que me cite um personagem. Personagem Madame Bovary, que eu não sei nem explicar porquê, mas eu leio todo ano. É o personagem, mas é que é um personagem tão bem descrito e escrito que me pega muito. Um título. Um título. Hamlet. Aspas. Aspas é que eu acho difícil, uma cabeça péssima para aspas. To be or not to be. Mas, Nina Horta, muitíssimo obrigado por esse gostoso e apetitoso papo que tivemos. eu que te agradeço. Valeu. Começando, aí eu comecei a ajudar, a